Saudações a todos, esse vai ser um vídeo que talvez vai ser um pouco disruptivo para alguns usuários de readers. A Books, com o firmware 3.5, teve uma nova ferramenta de inteligência artificial, que eu até mostrei em outro vídeo sobre os leitores, os aplicativos de leitura da Books. Então eu vou mostrar para vocês só essa funcionalidade agora, para vocês verem que pode começar a surgir a partir de agora dentro dos próprios equipamentos da Books, sem uma dependência de, vamos dizer, terceiros na intermediação. Então vamos lá. Bom, então esse aqui é o Note Air 3 Color e ele tem uma função nova, que agora ele fica no menu de vista dividida, que é chamada leitura de inteligência artificial. O que isso se propõe? Vamos dizer, é uma inteligência artificial tipo possivelmente ChatGPT, que vai te oferecer algumas ferramentas utilizadas aqui e identificadas pela própria Books, ok? Então não é um prompt que você vai lançar perguntas para poder fazer um chatbot, por exemplo, com um PDF. Mas aqui em cima vai ficar aberto o arquivo, você vai poder, por exemplo, colocar ele em modo contínuo aqui, em uma borda mais larga, isso é um artigo científico. Ok? E aí, ele vai fazer uma análise. Tem uma questão, né? Você pode colocar o número de palavras que você quer. Vou separar aqui por 200 palavras apenas, para gastar pouco. Parece que a Books não teve muitas informações sobre isso ainda, mas a Books te oferece um número de palavras. Estava 30 mil, já fiz alguns testes e está aqui com 27 mil. Então, ele vai fazer uma análise do PDF, vai te dar uma descrição do gênero, um sumário de capítulo, sobre o autor, livros relacionados, descrição do livro e um sumário do livro, ok? Vou fazer alguns testes, esse texto que eu já li há mais tempo, do Francis Smootz, vamos ver o que ele vai falar propriamente. Vamos ver aqui sobre o autor. O que ele vai falar propriamente sobre o Smootz III. Já vem em português, tá? Porque está marcado como português. E ele já está fazendo uma relação com... já está fazendo uma relação com o texto, tá? Não, já está aplicando diretamente a breve biografia. E aí já vem aqui... não é perfeito, porque esse artigo fica um pouco fora da curva na obra do Francis Smootz III. Retórica não é um tema que é totalmente constante na obra dele. Ele está muito na tradição do Law and Literature nos Estados Unidos. Tem textos sobre Agamben e o direito, Nietzsche e o direito. Então esse texto aqui até foge um pouquinho das considerações. Ok, razoável, né? Mas vamos ver o sumário, o que ele vai falar propriamente, né? Sumário do livro. Eu acho que ele está pensando que o arquivo é um livro. Mas vamos ver o que ele vai falar. Eu limitei as 200 palavras, então ele vai parar aqui. Se eu tivesse colocado 1000 palavras, ele escreveria 1000 palavras de sumário do texto. Diz um pouco mais do que o abstract, vamos colocar assim, do livro. Vamos tentar com um livro um pouco mais complexo, um texto, ou pelo menos um texto. Aqui tem um texto em português, mas a função é multilingüe, né? Pega um artigo científico, né, de revista, nem um artigo científico, sobre antropologia filosófica e cibernética. Vamos ver o que esse prompt aqui de AI vai dar. Vamos pegar aqui então um sumário. E vai dar em português. Vamos ver. Ok. Então tá limitado também a 200 palavras, então vai limitar. Te dá uma noção. Se você não sabe nada de alemão e alguém te indicou o texto, vai te dar uma noção sobre o que está falando. É claro que essas ferramentas são muito limitadas, né? Você não vai ter nenhum detalhe de leitura, expertise propriamente. Mas considerando que é a primeira ferramenta que a Books está colocando aí sobre isso, me pareceu
interessante. Se ela permitir prompts de perguntas específicas em relação ao texto, isso pode começar a ficar realmente interessante, porque ela poderia, já que são textos digitalizados, vamos dizer, subir os dados do texto em OCR para o servidor e aí fazer propriamente uma análise aí a partir de IA. Veio também em português bonitinho, ó, bem resumidinho, mas vem as questões, 212. Lógico que está consumindo aqui o crédito, né, gratuito que a Books oferece, mas você poderia pedir isso em outro idioma. Vamos ver aqui em alemão como ficaria o mesmo sumário do livro. A sintaxe fica bem ok. Vamos ver se no conteúdo. Tá muito parecido com o do português. Sim. Então, por ser uma plataforma multilingüe, isso aí dá para utilizar em vários idiomas mesmo. Lógico que isso aqui é um livro, né? Está sendo considerando livro, mas se você colocar um artigo científico, vai funcionar também. Ok. Parece que a Books está propondo uma coisa diferente aí com esse aplicativo. A Big Me tinha feito algo semelhante a isso há alguns meses, mas a Books também deu esse movimento. Vamos ver aí quais são os próximos passos. O que eu achei da ferramenta propriamente? Inútil, né? Por hora, só esse tipo de sumário, se você já selecionou o texto para colocar ali, você já sabe qual que é o texto, qual é a característica dele, quem é o autor, etc. Isso talvez de forma exploratória para alguém que está com um volume muito grande de artigos e livros e quer fazer uma análise consideravelmente rápida e solo dentro do equipamento, pode ser uma boa opção. Mas ainda me pareceu bem limitada. Diria que talvez a função de tradução e do dicionário lado a lado seja mais interessante do que propriamente essa função aí daí que eles estão propondo. Só para poder dar vamos dizer, uma nota, né, de como que seria aqui na tradução, vou dar uma olhadinha aqui para vocês verem. Vou pegar o texto daqui em inglês. Se você for na vista dividida e colocar o traduzir, ele vai abrir na vertical. Você pode mudar isso no split view, sabe? Mas ele vai dar os dados aqui. Você pode aumentar o tradutor da Books, são 3 motores, Books, Google Translator e Bing. A diferença de qualidade é pequena, a Google é até limitada a algumas palavras, né? Não sei porquê, mas deve ser da API que eles estão utilizando. Mas a tradução da Onyx assim, é razoável, dá para você ter alguma noção do texto geral sem grandes problemas assim. Lógico que vai ter uma interpretação detalhada, né? Mas pelo menos a noção geral do texto você consegue ter com esse tipo de tradutor automático. Mas talvez a vantagem aqui é que ele está dentro do próprio aplicativo de leitura. Então você está com o livro e vai. Mas o que eu acho mais interessante, na verdade, é a função de dicionário. Então você está aqui na tradução, você pode pedir para abrir o dicionário. E aí você vai poder utilizar isso como vamos dizer, uma ferramenta de pesquisa anexa aqui, por exemplo. Ele veio o dicionário. E aí tem vários dicionários aqui embaixo, estão habilitados. Isso para mim é mais interessante do que, por hora, a ferramenta de tradução, para mim, a tradução e o dicionário, né? O dicionário é muito antigo já, desde 2017 tem essa função do dicionário. A tradução é um pouco mais recente, mas então vejam que você está tendo alguns direcionamentos dentro desses e-readers para funções automatizadas com base de inteligência artificial, seja para o sumário, seja para tradução. Mas o modo manual do dicionário já é bastante útil quando você já tem uma ambiência na língua estrangeira que você pretende ler o texto. Enfim, a Books está avançando aí em fronteiras da inteligência artificial para os leitores e readers. Beleza? Qualquer dúvida coloquem aí, sigam o canal, compartilhem, inscrevam-se também. Até mais.